estava sentado olhando para nada ali, rindo. Aí a Camila falou para mim: o que foi, André? Mas eu estava pensando, tem um texto que eu vou utilizar hoje como base. Eu acho que se a gente tivesse a capacidade, se Deus pudesse abrir nossos olhos hoje, a gente pudesse ver aqui, eu acho que a gente vê milhares de anjos aqui se reunindo com a gente em louvor e adoração. Se a gente pudesse ver a expressão do Espírito Santo, e a palavra diz que o Espírito Santo, como nós não sabemos como orar, o Espírito Santo se move, geme. Se a gente pudesse ver essa ação do Espírito Santo, e deve ser tão lindo como está aqui os anjos ao nosso redor, se juntando em louvor, se juntando em adoração, vendo assim o ambiente espiritual e tudo que Deus está movendo aqui ao nosso redor. Às vezes eu paro e penso, tem um professor de seminário que sempre falou, a diferença na vida cristã é quem consegue ter a real compreensão de céu e terra. Quem consegue ter a real compreensão que mesmo aqui na terra já tem vivido a vida eterna. E Jesus fala, a vida eterna é essa, que conheça a ti, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, quem enviaste. Então a vida eterna é conhecer a Deus. E nós já temos conhecido a Deus aqui. Nós já estamos desfrutando da vida eterna, ainda que não glorificados. Estamos no processo de santificação. Eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 12. Eu vou ler um texto um pouquinho mais extenso do que costumo, mas eu não poderia deixar de ler. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 12. Diz assim, Hebreus 12, a partir do 12. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário, seja curado. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem ao qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que por uma simples refeição perdeu o seu direito de primogenitura. Porque sabeis que, mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, a escuridão, as trevas, a tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras que os que as ouviam suplicaram não se lhes faltasse mais, passe mais. Porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo um animal, se tocar ao monte, será apedrejado. E a visão era tão terrível que Moisés disse: estou aterrorizado e tremo, mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado para não rejeitardes aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram quem nos advertia sobre a terra, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, essas palavras, ainda uma vez, apontam para uma remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome. Amém? Seja difícil a dessa. Eu estava pensando uma coisa: como é que a igreja se une? Como é que pessoas diferentes e de lugares diferentes, de cabeças diferentes, de criações diferentes, podem se unir em volta de um mesmo tema, em volta de uma mesma adoração, em volta de um mesmo propósito? E a igreja da tapioca. Igreja tem tapioca. Você vê a tapioca, são milhares de grãos separados que não tem nada a ver um com o outro. Mas quando você bota aquela goma, aquela farinha ali no fogo, aquele negócio se une e vira, não sei, uma massa,
uma coisa só. É isso que acontece com a igreja. Pessoas totalmente diferentes, unidas pelo fogo do Espírito Santo, unidas por algo que a gente não vê. Eu estava pensando em outra coisa e hoje aconteceu algo muito interessante. Entrou um rapaz que já vem aqui na igreja algumas vezes de orar, e ele ajoelhou ali, começou a orar, eu ajoelhei ao lado dele, orei com ele. E ele falou, cara, eu estou muito triste, porque eu acabei de perder 50 reais e minha situação está difícil. E eu orei por ele. E às vezes a gente ora sem acreditar que as coisas vão acontecer, pedir para Deus abençoar a financeira dele, que Deus pudesse restituir o dinheiro perdido. E saiu da igreja, botou os discos dele ali fora e vendeu 50 reais que tinha perdido. A gente vive num tempo bem complicado em que a gente pede para ver as manifestações de Deus. A gente quando ora pede Deus, transforma a minha vida, Deus faz alguma coisa, Deus se mostra para mim. Teve uma época quando eu era adolescente, quando eu estava voltando para Cristo, eu estava no meio das minhas crises, eu falo, Deus me mostra, aparece aqui para mim, faz um sinal de fumaça, alguma coisa que se mostra, eu quero te ver, eu preciso te ver, não estou conseguindo mais ver. E a gente quer essas manifestações de Deus, a gente quer ver. Mas é interessante que o tanto que a gente quer ver não é igual ao tanto que a gente faz, ou o quanto que a gente se dedica à fidelidade a Deus. No início desse texto, as diversas recomendações do autor para aquela igreja, para que não deixasse que houvesse desavenças no meio do corpo, para que eles não fossem imorais, para que eles pudessem se manter firmes na hora do Evangelho. Porque, na verdade, as coisas espirituais, elas se manifestam no nosso cotidiano. Apesar de nós queremos ver, nós queremos uma ação só divina, nós queremos uma ação só espiritual, mas nós esquecemos que aqui nós também movemos o que é espiritual. Aqui também nós movemos aquilo que Deus está fazendo. Ao invés de pararmos e nos dedicarmos àquilo que é dele, nós pedimos, Deus faz, e esquecemos que Deus faz através de nós, e Deus faz em nós, se nós deixarmos. Eu sempre falo da igreja, eu sempre falo dos irmãos que insistem em criticar, em falar que está ruim, em falar que as coisas não funcionam. Cara, Deus chama a gente para transformar. Deus não chama a gente para falar e ver que está ruim. Deus chama para a gente para trabalhar e ajudar e se empenhar. Mas na verdade, é a tapioca. Se você não pôr a tapioca no fogo, ela não vai subir. Se você não estiver no fogo, debaixo da unção do Espírito Santo, você vai se sentir de lado na igreja, você vai se sentir fora do corpo, porque o que nos une é o Espírito Santo, é por um Espírito que a igreja é unida, é só através do amor de Cristo que a igreja pode ser unida. Apesar de nós queremos ver, nós não nos cortamos dessa forma. Tem um texto que já vai ser a terceira vez que eu vou usar. Muito obrigado, irmão. Falando da sua tapioca aqui. Não é Marquinhos, não. Isaías 6,3. Antes do capítulo 5, Isaías anuncia as maldições ou a ira de Deus sobre os ímpios. E por que Deus olhava para os ímpios? Ele fala, aqueles que falam para mim, que querem ver os meus propósitos se cumprir, são os mesmos que assumem as mesmas posições que os povos ao redor estão assumindo. Os mesmos que falam, Deus, eu quero que os seus planos sejam cumpridos, eu quero ver os seus propósitos na minha vida, eu quero te conhecer, são os mesmos que repetem as mesmas coisas que os outros povos estão fazendo. E aí, em comparação, quando chega no capítulo 6 de Isaías descreve uma visão celestial que ele está tendo, e ele olha e vê os anjos falando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E diante da glória de Deus, os anjos tapam os seus olhos, os anjos tapam os seus pés, porque eles têm noção de quanto Deus é santo, porque eles conseguem ver aquilo que é espiritual, eles conseguem ver a glória de Deus. Nós somos pessoas que exaltamos a glória de Deus. Nós falamos que Deus é um Deus que deve ser glorificado, que Deus é um Deus que está entronizado, mas no nosso dia a dia nós perdemos a noção de que Deus, o Deus Santíssimo, o Deus Todo-Poderoso, está presente onde nós estamos. A palavra que Deus está ao nosso redor o tempo inteiro é uma consolação e um conforto. Mas essa palavra também deve gerar temor para a gente, porque Deus está vendo. Tem uma imagem que o pessoal compartilha no WhatsApp, nessas redes sociais,
Deus está vendo essa zoeira aí que você está fazendo. Porque tudo que você faz, tudo que você está fazendo, Deus está vendo. E a gente perde essa noção. Enquanto os anjos, que podem ver o tempo inteiro essa glória, e podem ver o tempo inteiro esse poder, tremem diante desse poder, nós o tempo inteiro falamos, esquecemos de estamos diante também dessa glória. Como manifestar o espiritual? Como pedir as manifestações de Deus, se nós não conseguimos nem crer que Ele está perto da gente? Eu falei uma coisa agora na vida dos jovens, e eu queria ensinar para vocês também. Toda tentação que aparece para você, meu irmão, não é uma oportunidade de você satisfazer o seu desejo. É uma oportunidade que Deus está te dando de ser fiel a Ele. Todo desejo que vai contra a vontade de Deus, que aparece como oportunidade para você, não é uma oportunidade para você extravasar. É uma oportunidade para você ser fiel, para você mostrar para Deus que você crê que Ele está ali, que Ele está ali o tempo inteiro contigo. É assim que nós movemos o sobrenatural. É sendo temente, é crendo que Ele está perto, é crendo que Ele está ali, olhando para a gente. Eu queria repetir uma coisa que esse texto diz. E a visão era tão terrível que Moisés disse: estou aterrorizado e trêmulo, mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. Você consegue entender? Eu estava rindo por isso. Eu estava cantando: anjos cantam para o seu louvor. Você tem noção de que quando nós estamos louvando, nós nos juntamos aos principados, nós nos juntamos aos anjos, nós nos juntamos à igreja celestial em louvor ao único Deus, em que há uma reunião espiritual e há um mover espiritual, em que nós nos juntamos aos céus para louvar o santo nome de Deus. Você tem noção de que tudo que está acontecendo vai muito além do que você está pensando na sua cabeça, e de que as coisas que acontecem na sua vida vão muito além do que você acha que é de praxe. Salmo 91, versos 11 e 12. Eu vou ler porque eu nunca consigo recitar ele completo. Porque Ele dará a ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão as mãos, para que não tropece em alguma pedra. Ele dará a ordem aos seus anjos para que estejam ao seu redor. Cotidianamente ao seu redor há anjos te protegendo do mal. Quando você está ali, distraído na rua e passa um carro de fininho em você e o carro não bate em você, sorte. Quando você está em algum lugar distraído, acontece alguma coisa, você vê que foi protegido, que algo te livrou de algum acidente, não é sorte, meus irmãos. Ele dará ordem aos seus anjos que estejam ao seu redor e te protejam, meu irmão. O que eu quero te dizer é o seguinte, meu amigo e minha amiga que está aqui comigo nessa noite: que se você tem pedido as manifestações espirituais de Deus, se você tem pedido para Deus se manifestar para você, e Deus te guardar, e Deus te sustentar, eu quero te dizer que Ele já tem feito isso. E que o problema da humanidade foi: o homem não reconheceu a Deus como Deus. O homem não reconheceu, olhando para os céus e para a terra, de que Deus é o Deus majestoso, Criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. E que Ele já tem se manifestado espiritualmente e sobrenaturalmente, cotidianamente na sua vida. E que por mais que a gente não veja, Ele tem estado presente a cada dia. Eu quero ler mais um texto contigo. Gênesis capítulo 30. A partir do 37. Então Jacó tomou várias vezes de estoraque, de amendoeira, de plátano, e descascando nela as vistas brancas, deixou à vista o branco que nelas havia. E pôs as
varas que havia descascado em frente dos rebanhos, dos coxos, isto é, dos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e eles acasalavam quando vinham beber. Os rebanhos acasalavam diante das varas, e as ovelhas estavam registradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros, mas fez o restante dos rebanhos olhar para os registrados e para todos os escuros do rebanho de Labão. E pôs seu rebanho à parte, separando-o do rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes se acasalavam, Jacó punha as varas nos bebedouros, diante dos olhos do rebanho, para que acasalassem diante das varas. Mas não as punha quando o rebanho era fraco. Assim as fracas ficavam para Labão e as fortes para Jacó. E o homem enriqueceu muito e veio a possuir grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. No contexto, Labão tenta renegociar ali o trabalho e o pagamento de Jacó. Labão estava vendo que Jacó estava se dando bem e ele tenta fazer com que ele pudesse prosperar. Jacó estava prosperando dentro do rebanho dele. E Labão propõe um contrato injusto para Jacó. Só que Jacó conhece provavelmente algum conhecimento do cuidado das ovelhas, cuidado com os animais. E Jacó usa do seu conhecimento e consegue fazer com que, cumprindo o contrato injusto que Labão propôs, ele mesmo pudesse prosperar. A gente tem uma visão meio errada de Jacó. Acho que Jacó é só malandro. Mas Jacó é abençoado por Deus. O que eu quero te dizer? Que Deus te abençoa, te dando oportunidade de trabalho, te dando saúde para trabalhar, e abençoa o seu esforço, te fazendo sustentar o seu lar com o conhecimento que você tem. Que às vezes a gente pede, Deus me sustenta. Cara, está difícil a vida financeira, mas eu tenho te dado saúde para trabalhar, eu tenho te dado uma faculdade para você estudar e poder se preparar e poder chegar bem no mercado de trabalho. Eu tenho te dado força, Deus já te deu a condição de se preparar para o trabalho. Deus te dá força, Deus abençoa isso também. Isso é uma manifestação espiritual de Deus também. Isso é uma manifestação das bênçãos de Deus também. Eu tenho visto a bênção de Deus sobre a minha vida, pois eu consegui concluir a minha faculdade e tenho conseguido trabalhar e tenho conseguido me esforçar para estar todo dia na luta. Isso também é bênção e graça de Deus. E Deus vai te dar forças, Deus vai te dar sabedoria para poder investir, para poder trabalhar cada dia e poder resistir aos tempos difíceis. Jacó estava sob um contrato injusto. Jacó estava trabalhando para o seu sogro, tentando tirar a mulher que amava de casa. Mas Jacó era abençoado por Deus, utilizando a sabedoria que ele já tinha no conhecimento do cuidado com as ovelhas. Outro texto, Gênesis, capítulo 45, verso 8. Diz assim: assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus, que me colocou como pai do faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. José sofreu todo tipo de injustiça. José foi humilhado pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos. José sofreu uma injustiça ao ser acusado de uma coisa que não fez, e foi preso por isso. Depois disso tudo, ao encontrar os irmãos que o venderam, ao encontrar os irmãos que queriam matá-lo, José chega no final e fala só: não foram vocês que fizeram isso não. Deus tinha um propósito para isso. Deus me colocou aqui, sabe por quê? Ele me colocou como pai do faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Aquele largado no deserto, vendido para os midianitas, aquele abandonado pelos irmãos, o injustiçado dentro da cadeia, foi colocado como pai do faraó. Jacó, ele não está preocupado, eu falei isso no domingo passado, ou retrasado, Jacó não está preocupado em resolver as injustiças, em vingar-se ou olhar para aquilo ali como uma situação ruim, mas ele está preocupado em descobrir o propósito do Senhor, porque ele sabe que em todas as coisas Deus tem propósitos, em todas as coisas Deus tem governado, Deus tem mantido os seus planos. Essa é a manifestação espiritual de Deus, em que
um cara injustiçado, um cara jogado à ruína, um cara condenado a viver uma vida horrível, é colocado como pai de Faraó, no mais alto cargo do Egito. Deus tem planos muito maiores que você tem hoje. Deus tem planos maiores do que nós pedimos ou pensamos. Mas você precisa entender, você precisa aceitar que Deus é Senhor da sua vida. Você precisa ver isso, você precisa crer nisso. Por mais que, olhando, nós não vemos. E a fé é isso, a certeza daquilo que se espera. É a prova do que não se vê. Isso é fé. Nós não vamos ver. Nós vamos mergulhar no escuro. Mas nós vamos crer que é um Deus Todo-Poderoso, que vive, que reina para sempre, que vive, que habita no nosso coração, que vive, que está ao teu lado todo dia, que vive, que dá ordem aos seus anjos para que estejam ao seu redor a cada dia. Essa é a manifestação espiritual que ele tem feito a cada dia na sua vida, meu irmão. Ele tem te livrado de tantas coisas. Ele tem te livrado no meio dos seus erros, de tanta situação que você já se colocou para perder a sua vida, para causar algum mal à sua família, e tanta coisa que Deus já te livrou, meu amigo. Você precisa ver e reconhecer isso. E você precisa se render aos pés desse Deus, que todo dia, além de te livrar, Ele vem aqui. Porque Ele não é só um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. E Ele vem aqui querendo se relacionar contigo, querendo habitar no teu coração, mesmo no teu coração impuro, e você se achando tão ruim, ou mesmo você se achando tão bom. Ele quer habitar no teu coração e Ele quer transformar a tua vida. Deus prova o seu amor por nós. Pastor, completamente eu esqueci. Deus prova o seu amor por nós. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo ainda pecadores. Não foi já regenerados. Não é, Ele não ama a partir do momento que você entra na igreja. Ele te ama do jeito que você está. Ele te ama do jeito que você é. Mas Ele quer te fazer ser um cara melhor. Ele quer te dar uma vida melhor. Ele quer que você veja esses planos melhores que Ele tem para você. Vá além disso aqui. E eu queria terminar falando que o texto de Hebreus, deixa eu botar o texto de Hebreus aqui. O texto de Hebreus termina falando algo que eu queria falar para você nessa noite. O que eu queria que você cresça nessa noite. A sua voz abalou então a terra, mas Ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, essas palavras ainda uma vez apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome. Ele está anunciando aqui que haverá um dia em que Deus há de julgar a terra, que esse mundo de coisas criadas que vemos irá se findar, que esse mundo em que nós tanto nos apegamos e tanto queremos segurar com nossas mãos, e que vai se extinguir, e o que vai ficar é um reino inabalável, o que vai ficar é um reino dele, e Ele te convida a participar desse reino. E Ele fala porque Deus é um Deus que consome. Tem uma palavra de uma missionária, de Mary Williams, que ela fala sobre esse Deus que consome, esse fogo que consome. Com certeza você já viu a imagem de um ônibus pegando fogo, lá no Rio de Janeiro, toda hora tem um ônibus pegando fogo. Quando está com fogo no ônibus, o que fica? Só fica a estrutura de ferro. Todo o adorno do ônibus é queimado. Toda a estrutura de plástico, sei lá o que, é queimada. Só fica a essência dele, na estrutura de ferro. O nosso Deus é fogo que consome. E Ele faz isso com a gente. Ele tira aquilo que adorna, Ele tira as impurezas da nossa vida. E Ele só deixa a nossa essência, que é a nossa alma. E Ele limpa a nossa alma. E Ele restaura a nossa alma. E Ele restaura o nosso espírito. E Ele refaz a nossa vida, porque Ele passa a viver na gente. É isso que Ele quer fazer na sua vida.
Ele quer viver no seu lugar. Ele quer tirar sua dor, o seu sofrimento. Ele não quer que você carregue mais essas mágoas que você carrega. Ele não quer que você carregue mais essas dores e esse desejo de vingança, esse desejo de poder que você tem. Essa coisa que tanto te angustia de querer estar acima dos outros, mas que é um reino abalável, que é um reino que vai ficar. E Ele te chama para participar do reino inabalável. Eu queria que você percebesse isso nessa noite. Que muito além do que a gente vê, muito além do que a gente valoriza, existe um reino real. Existe algo real, que é o reino de Cristo. E eu queria te dizer que muito mais real do que a vida que nós levamos aqui, muito mais real do que as roupas que você quer, do que o status que você quer, de que as coisas que você luta aqui, está o reino espiritual, que é o reino de Cristo. E é isso que importa para a sua vida. E é isso que Cristo vai fazer por você. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora. E eu queria que você pensasse nisso. Primeiro eu queria que você